capítulo de número 2 do Evangelho de João. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, que eram medidas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Olhe, o apóstolo Paulo trouxe verdades fundamentais para a nossa fé. Fundamentais. Foram 13 cartas escritas. Os ensinos, os princípios, os nortes, as direções mostradas para o povo através do apóstolo Paulo se constituem o rudimento da nossa fé em muitas coisas. Agora, as narrativas dos evangelhos nos mostra uma praticidade muito grande de nossa fé. Na verdade, muito dos escritos de Paulo têm dificuldade de entendimento. Algumas passagens das epístolas você não entende com a primeira leitura, você precisa de uma conferência, você precisa de pegar outros textos. Agora, a linguagem aplicada nos evangelhos, tanto os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, quanto o evangelho de João, a linguagem é uma linguagem muito simples. E a tradição da igreja diz que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a grega atribuída aos evangelhos é o grego chamado koiné. O grego koiné é um dialeto, é o grego mais simples, mais fácil de ser entendido. Então, por isso essas passagens, tanto as parábolas quanto esses eventos em que Jesus aparece como esse personagem principal da história e que é narrado dessa forma milagrosa, nos traz uma facilidade de entendimento. Quantos de vocês já não ouviram esse texto e a explanação do mesmo? Agora, é de se notar algumas coisas muito claras aqui. Nós estamos diante de um evento importantíssimo para o povo de Israel e que se tornou importante para nós. Haja vista que o evento lá, casamento lá no Oriente, principalmente para o povo judeu que tinha as suas próprias leis, os seus próprios rituais, os seus próprios paradigmas para a celebração e a liturgia desse evento, é um tanto diferente do que nós podemos presenciar nos dias de hoje nas nossas realizações, nas nossas liturgias acerca do casamento. Algumas coisas a gente consegue transportar daquela época, daquela cultura, para a nossa realização. A ideia do casamento no Oriente era exatamente exaltar quem instituiu a família. Então, esse evento era um evento importantíssimo,
Caná da Galileia era uma cidade pequena. Cidade pequena é uma cidade pacata, uma cidade acolhedora. Cidade pequena é uma cidade onde se valoriza a amizade, o relacionamento, o conhecimento. As pessoas de uma cidade pequena têm compromisso umas com as outras. As pessoas de uma cidade pequena se envolvem mais com as outras. Eu morei em 2 cidades consideradas cidades de interior, Bandeira e Governador Lindenberg. Você, em muitas situações, depois de um certo nível de conhecimento, você nem bate no portão para entrar, por causa da intimidade, da valorização do relacionamento que existe nessas cidades. E é óbvio que para um evento como esse, um casamento, não se convidaria qualquer pessoa. Se convidaria aqueles com as quais você tem um bom relacionamento e poderia até dizer um relacionamento com intimidade. A Bíblia diz que nessas bodas, nesse casamento, especificamente, quando João escreve, ele escreve no versículo 1 que a mãe de Jesus, Maria, estava ali. Isso é, ela foi convidada para estar. A presença dela era importante para aquela ocasião. Mas o versículo 2 me revela exatamente a chave a qual eu abro esse leque para falar essa mensagem nessa noite. Eles convidaram Maria, mãe de Jesus, mas o texto é específico em dizer, e também foi convidado Jesus. Ora, Jesus era filho de Maria. E tradicionalmente, quando você vai casar, você não faz um convite para cada membro da família. Sim ou não? Sim. Você não faz. Você faz um convite endereçado àquela casa, àquela família, né? Você vai casar, você faz um convite endereçado à casa do pastor Isaac. Não um convite ao pastor Isaac, à pastora Soninha, ao Davi, à Isabela. Não. É um convite só. Eu fiquei pensando aqui que algo aconteceu no coração e no seio, nos preparativos dessa família, para que esse convite fosse específico. Seria natural e normal eles dizerem a Maria: olha, Maria, gostaria que você e a sua família estivessem em minha casa, ou estivesse no meu casamento, ou estivesse nas minhas festas, fazendo parte. Mas não, o texto é claro em dizer, e também Jesus foi convidado para esse casamento. Então, parando aqui para refletir, a gente precisa entender a importância da presença de Jesus nesse casamento. E não simplesmente a presença da sua família. A presença de Jesus foi requisitada aqui porque ela era indispensável. Por quê? Por que a presença de Jesus? Porque ele foi convidado. Porque ele foi lembrado naquela hora em que estava redigindo os nomes da lista para aquele casamento. Quem faz festa aqui, quem fez casamento aqui, ou quem vai fazer casamento, sabe que você não convida todos que você queria convidar. E que na maior parte das vezes você vai por níveis de afinidade, níveis de intimidade, níveis de ser indispensabilidade. E eles fizeram essa lista, encontraram o nome de Maria, e por saber que Jesus era filho de Maria, eles poderiam continuar a lista. Maria e a sua família, não. Eles disseram: Maria, Jesus, os seus discípulos, Jesus e os seus discípulos. Por quê? Eles convidaram Jesus. Convidou porque Jesus fazia milagre. Não. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E Jesus realizou o milagre no evento. Por certo, não foi o milagre. Jesus era parente deles? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz nem que Jesus foi convidado porque fazia milagres,
e nem foi convidado porque era parente. Então, por que a presença de Jesus era indispensável nesse casamento? Por quê? Foi requisitada especificamente a presença de Jesus nesse casamento. Eu entendo que alguém só é indispensável na minha vida e em momentos importantíssimos, como é o casamento. Quantas vezes se pensa casar? Uma vez, irmão. Se é uma vez, então essa uma vez é de suma importância para a minha vida e para a minha história. Quem é que eu quero que faça parte desse dia? Quem é que eu quero que faça parte desse momento e dessa história? Alguém com uma importância muito grande para mim, que nem sempre são os parentes. Sua presença era tão importante, era indispensável, porque ela se tornou indispensável. Não foi um milagre da noite para o dia, vamos convidar Jesus. Não. Houve um desenvolvimento para que a presença de Jesus naquele evento, naquele dia, esperado pela família, fosse indispensável. Eu entendo que antes que esse convite chegasse até Jesus, eles, a família, desenvolveu um relacionamento com Jesus, ao ponto da presença de Jesus ser importante e indispensável. Eu creio que foi por conta de um relacionamento que eles tinham antes do casamento. Essa família, os pais do noivo, os pais da noiva, o casal que estava naquele momento se contraindo em casamento. E é óbvio que no relacionamento houve uma troca recíproca. Talvez seja redundante, mas é isso. Uma troca recíproca de confiança. Porque uma coisa é acreditar, outra coisa é confiança. Não é não, pastor, é a mesma coisa, eu penso diferente. Eu acredito, tudo bem, você confia? Por quê? Porque confiança demanda de um processo. De hoje, de amanhã, de depois. Homens e mulheres, quantos de vocês têm amizade aqui? Diga eu. Como que se desenvolve a amizade? Da noite para o dia? Quer ser meu amigo? Coma 1 quilo de sal comigo. Como é que se come 1 quilo de sal? Meio quilo por vez? Não dá, né, Leonai? Não dá. É uma pitada a cada dia. Cuidado com a pressão, hein? Eu mesmo estou evitando, hein? Cuidado com a pressão. Por quê? Vai de pouco. Vai devagar. Porque depois que você conhecer o valor da amizade, acabou. Esse processo de confiança tem a ver com isso. Eles construíram isso com Jesus. Tanto de Jesus para eles, quanto deles para Jesus. Respeito, atração, compartilhamento e amizade. Amizade que é indispensável. Você vai fazer algo marcante na sua vida? Quem você vai convidar? As pessoas que você considera íntimas, as pessoas que você considera indispensável para a sua vida. Jesus foi convidado exatamente por conta disso, porque ele preencheu esses requisitos para aquela família. E quando esses requisitos são preenchidos, um novo horizonte se abre nesse relacionamento de Deus com o homem. É outro nível. Quando eu entendo que existe um Deus no céu com a expectativa de uma resposta que eu preciso dar para Ele aqui da terra. Um Deus que olha para mim e espera uma resposta minha. E que essa resposta seja interessada nele. Especificamente nele. Somente nele. Tipo assim, Jesus, vem. Eu não quero bênçãos. Eu quero a sua
presença. Porque para mim, Jesus, pode até me faltar bênçãos, só não pode me faltar a sua presença. Eu posso perder algumas coisas, eu posso não ter algumas coisas, pode até me faltar a base, o chão, a perspectiva, a expectativa, pode até me faltar a vida, mas não pode me faltar a sua presença. Porque a sua presença para mim, Jesus, ela é indispensável. A sua presença, a sua presença, ela vem, ela é acessível, é sim, é possível, claro, desde que cumpra esses requisitos, desde que essa resposta que eu preciso dar para Deus seja nesse caminho, nesse viés, nesse norte, nessa direção. Eu preciso olhar para Deus e dizer: meu amigo, meu Senhor, meu tudo, meu possuidor, o meu primeiro amor, Tu és mais importante que tudo. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Levante uma de suas mãos. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Pode me faltar as formalidades, pode me faltar as bases, as estruturas, mas eu tendo a sua presença, eu tenho tudo. Se a sua presença for real, eu tenho tudo. E a resposta que eu dou para ti, quando percebo que me atendestes, é me prostrar aos seus pés, grato por ter atendido. O convite de um pobre mortal que gerou uma expectativa para te ter, só para te ter comigo, só para te ter perto de mim. Se o meu casamento não tivesse a sua presença, não seria um casamento completo. Poderia ser bonito, famoso, com muita comida, com muito glamour, mas não seria completo. E agora, porque o Senhor chegou, agora sim está completo.